A gente já começa aqui mostrando flagrantes de confusão na comunidade Batomuxo, na Praça Seca. Isso aí, Ana, foi o seguinte, tinha uma abordagem de policiais a um motociclista. E aí a gente vai conversar com a Luana Alves, porque as gravações mostram os PMs jogando spray de pimenta. Luana, bom dia para você. Até em crianças. Pois é, uma correria, uma confusão danada ontem à tarde, Fachel e Ana Paula, em crianças, um grupo tem mulheres. Isso aconteceu na Rua Esperança, que fica lá na comunidade Batomuxo. É mais um capítulo de uma semana tão tensa que a comunidade vem vivendo, né? A gente tem imagens feitas por moradores desse momento da confusão, a polícia usando spray de pimenta e toda essa correria. A gente entrou em contato com a PM e mandou uma nota pra gente que disse o seguinte, que lá na Rua Esperança, os policiais abordaram um motociclista que estava com um capacete no braço. Então, os PMs pediram para ele colocar o capacete no lugar correto, né, na cabeça, e apresentar os documentos. E segundo essa nota da Polícia Militar, esse motociclista se recusou. Então, aí no meio já de um princípio de confusão, logo chegou esse grupo de moradores e começou a xingar os policiais, ainda de acordo com a nota da Polícia Militar. E aí os PMs disseram que precisaram usar o spray de pimenta. Eu disse, né, mais um capítulo dessa semana tensa. A gente mostrou aqui que na terça-feira um blindado da Polícia Militar foi atacado por bandidos com granadas, coquetéis molotov, pedras, tijolos. A gente tem um momento aí desse ataque. A PM disse que esse blindado foi até o Batomuxo porque uma base avançada da Polícia Militar que fica dentro da comunidade havia sido atacada, mas logo que chegou o blindado também foi atacado. A gente mostrou aqui no Bom Dia Rio, inclusive na manhã de quarta-feira, esse blindado sendo rebocado, teve perda total, ficou completamente destruído. Os PMs que estavam dentro do veículo precisaram ser socorridos por bombeiros. Felizmente, eles apenas inalaram fumaça, não tiveram ferimentos graves. A Polícia Militar acredita que toda essa violência, esses ataques, essa sequência de ataques aconteceu por causa da morte do traficante apontado como chefe lá, né, do tráfico que domina a comunidade do Batomuxo, o Davi Odilon Carvalho de Oliveira. Isso aconteceu no domingo. Então a gente está falando aí de uma regressiva, de uma série de episódios de violência, né? Ontem essa confusão lá com os moradores, terça-feira o ataque ao blindado, quarta-feira o reboque, começando aí com domingo a morte do criminoso, a pessoa apontada como chefe do tráfico. É uma semana difícil, ainda mais difícil, que vem vivendo os moradores da comunidade do Batomuxo. O policiamento está reforçado por lá, Fachel e Ana Paula. E são imagens, obrigado Luana, são imagens que a gente fica olhando, porque, eu repito, eu não quero normalizar nada aqui, não quero deixar que as coisas passem como se fosse, olha, foi só um incidente e aí, enfim, aconteceu isso aí. Não, o que que é? Nas comunidades, a abordagem, e vamos começar do ponto de partida do que era isso, uma abordagem ali para poder ver ali a situação de um motociclista. Isso. Que, segundo a polícia, estava sem capacete. Vai fazer essa abordagem ali em São Conrado. Faz ali em São Conrado, tem muito ali, volta e meia tem ali, os policiais fazem um belo trabalho ali de blitz, né, de organização do trânsito, ver a documentação, ver a situação do carro, da moto, e aí ninguém é abordado desse jeito. Ah, mas é porque o pessoal cerca, o pessoal chega perto. Então, o que a gente precisa ver nessa história e em todas as outras? Por que que as abordagens desse jeito acontecem ali, dessa forma, e por que que tem gente em volta sempre ali reclamando, enfim, dizendo, ah, mas ele é trabalhador, ele não é trabalhador, blá, 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 é sempre a mesma coisa. É porque na origem dessa história tem um conceito que não está correto, que não é verdadeiro, da polícia dizer que está lá para servir a comunidade, que está lá para jogar junto da comunidade. A polícia diz que a comunidade está sempre do lado da polícia. Não, não está. Tem uma dissociação nas comunidades do poder policial com as pessoas que moram ali, que vivem abaixo de bala quando tem confronto. Então como é que você vai pedir para uma comunidade que tem que se agachar no banheiro para se proteger da bala que está voando não se sabe de onde, na hora de fazer, por exemplo, uma simples vistoria de um motoqueiro no capacete? Como é que você vai pedir ali para ter a paciência e a compreensão? Então, a origem dessa história toda não se engane, você que vai nas redes sociais, fica lendo um monte de bobagem, então não é para a pessoa chegar perto, não, mas então o policial está ali. O que precisa fazer é uma aproximação verdadeira da polícia com as comunidades. Verdadeira, não tem isso. Olha, não tem.
tem que fazer um trabalho muito forte do poder público dentro das comunidades para poder fazer essa comunidade pelo menos perceber que faz parte do Rio de Janeiro. Você lembra que teve um princípio de que houvesse uma mudança com as UPPs? Porque no comecinho ali do projeto, os soldados que iam para lá eram policiais treinados, eram novos, que estavam entrando na polícia, que deveriam ter uma nova mentalidade ali para trabalhar, de aproximação com a comunidade. Só que esse projeto foi ficando enfraquecido. Hoje a gente não vê nem essa possibilidade. Já mudou bastante. Foi um sopro de esperança para ver se ia dar, que o projeto acabou degringolando por questões políticas, por necessidade. Vamos transformar isso aqui num projeto de campanha para reeleição, ou seja, foi tudo para o brejo, o último grande esforço que teve de tentar fazer alguma coisa, uma tentativa, e não deu em nada. Então, assim, a gente precisa ver essas coisas com o olhar correto. As comunidades do Rio de Janeiro, elas, de forma efetiva, na forma real do dia a dia, não fazem parte do mesmo mapa do Rio de Janeiro que é usado pelo morador do Leblon, pelo morador do centro da cidade, pelo morador da Barra da Tijuca, pelo morador dos outros bairros da cidade que não são esses que estão sempre nas manchetes ou que são das classes mais altas. Então, não são. As comunidades do Rio de Janeiro são territórios separados fisicamente, politicamente, legalmente, na forma da lei, da expressão ali de quem que manda, e a gente vai ter esse tipo de faísca. Isso daí, que o senhor e a senhora estão vendo, é o que eu chamo de faísca desse atrito, dessa vontade que essas comunidades têm de serem reconhecidas como o Rio de Janeiro, mas não são, tá? Na realidade não são. E falta quem chegue lá na frente, que esteja investido ali do poder público, que esteja investido da roupa do poder para dizer isso. Realmente isso aí não somos nós, a gente tem que recuperar e vamos fazer algum tipo de projeto. Não tem isso, ninguém diz, porque se disser isso é assinar embaixo e dizer que não consegue, então por isso que não fala. Então é uma realidade aí que a gente vive todo dia, Bom Dia Rio traz para você, a gente tenta traduzir aqui da melhor forma e a gente quer também a sua participação. Mande aí a sua mensagem sobre o que você acha disso, dessa situação, mande sua reclamação, #BDRJ nas redes sociais, 994 24 25 23. Estamos de volta às 7h35. Olha, flagrantes de confusão ali numa abordagem na comunidade Batomush, na Praça Seca. Foi durante uma abordagem dos policiais a um motociclista. Vamos conversar com a Luana Alves, porque, Luana, as gravações elas mostram os PMs usando spray de pimenta em quem estivesse ali por perto, tinha até criança. Crianças, mulheres e jogando muito perto das pessoas, né? O gás, Fachel e Ana Paula. A gente tem imagens aí registradas por moradores de mais um capítulo, mais um episódio de confusão. Que semana difícil para o morador da comunidade Batomuxo lá na Praça Seca, né? Nas imagens vocês veem aí já a correria, toda a confusão. A gente entrou em contato com a Polícia Militar e a PM disse pra gente o seguinte, que em patrulhamento lá na Rua Esperança, que fica lá dentro da comunidade, abordou um motociclista que estava com o capacete no braço. Os PMs então pediram para ele colocar o capacete e apresentar os documentos da moto, mas ainda de acordo com a PM, ele teria se recusado, dando início já ao início, um princípio de discussão. E logo, ainda de acordo com a Polícia Militar, esse grupo de moradores se aproximou e, em represália, começou a xingar os policiais militares, resultando em toda essa confusão. No fim das contas, a Polícia Militar disse que o motociclista apresentou os documentos, aceitou apresentar os documentos, colocou o capacete, seguiu viagem, ninguém foi preso, nenhum ferimento mais grave. Mas é mais uma etapa de confusão dessa semana violenta que a gente tem acompanhado lá no Batomuxo, né? Na noite de terça-feira, um blindado da Polícia Militar foi atacado quando estava entrando na comunidade. A PM disse que esse blindado, essa equipe, foi acionada porque uma base avançada que fica lá dentro do Batomuxo foi atacada. Então, a Polícia Militar foi acionada, mas logo que chegou, foi atingida por granadas, coquetéis Molotov, pedras, tijolos, deu perda total no blindado. A gente viu no dia seguinte, o Globocop mostrou o blindado sendo rebocado por outros 3 caveirões. Tinha policial militar dentro desse caveirão, o caveirão atingido. Eles, felizmente, não tiveram ferimentos mais graves, só inalaram muita fumaça. A polícia acredita que toda essa série de ataques tenha acontecido em represália à morte de um traficante que era apontado como chefe, né, do tráfico que atua lá na comunidade do Batomuxo, que é o Davi Odilon Carvalho de Oliveira. A morte do Davi Odilon aconteceu no domingo, então a gente está falando aí de uma semana
com uma série de episódios de violência, de ataques, de confusão. Semana difícil, sobretudo para o morador da comunidade do Batomushi, comunidade essa que agora está com policiamento reforçado. Fachel e Ana Paula. Olha, eu já comentei mais cedo e eu vou comentar de novo, né? O Rio de Janeiro, ele não é uma cidade. O Rio de Janeiro são várias cidades, onde você tem várias leis e constituições, ou escritas, ou legais, ou na ordem jurídica, ou a que o bandido manda. O que isso tem a ver com essa imagem aí? Porque se o senhor e a senhora pararem para pensar, isso tudo aconteceu teoricamente, ou pela primeira informação da polícia, por causa de uma abordagem de um policial militar a um motociclista que estava com o capacete no braço. Tem que andar com o capacete. Sim, é verdade, tem que andar com capacete. Mas por que eu não vejo policial militar fazendo abordagem contra motociclistas que estão sem capacete em Botafogo, ou em Copacabana, ou no centro da cidade? A menos que seja numa blitz bem organizada. Não, abordagem. Normalmente no trânsito quem está fazendo isso é o guarda municipal. Ali não, ali é diferente. Esses lugares, as comunidades são diferentes. O policial militar, ele está fazendo abordagem, mas o policial militar ele trabalha com medo, com receio, com aquela sensação de que precisa primeiro preservar a própria vida para depois ver se vai... Porque ali é tudo incerto. O que acontece dentro de uma comunidade dominada por bandidos não é o dia a dia normal que está previsto até nos regulamentos da polícia militar. O treinamento do policial, ele não diz o que ele tem que fazer num lugar onde o bandido está ali, pode estar escondido a cada esquina, submetendo a população ali ao seu bel prazer. Os bandidos usam as comunidades como escudos. E a gente não tem um preparo, a gente não tem um plano para enfrentar isso. Como é que o Estado enfrenta isso há anos? Mandando a polícia para lá, na base da bala, na base da violência. Quem tiver pela frente, spray de pimenta. Então, assim, a gente precisa entender, isso aí que a gente viu faz parte do regulamento? Não, não faz. A abordagem não é assim que tem que ser. Mas por que o policial faz isso? Porque o policial não está preparado, ou o policial não tem na sua retaguarda um treinamento específico para isso. Sabe por quê? Porque para teria que mudar toda a legislação e ter autorizações especiais para poder tornar tudo isso que é feito ali dentro legal. Não é. Então, o que acontece? O comandante sabe o que acontece, o comando da PM sabe a situação, conhece a situação, mas os instrumentos que ele tem são limitados pela lei. E aí, quando acontece algo fora da lei, estoura no sargento, estoura no soldado, estoura no policial que estava lá. Vamos lá avaliar para ver se ele deu o tiro certo ou deu o tiro errado. Vamos lá para ver se ele usou o spray certo ou usou o spray errado. A gente tem lugares da cidade do Rio de Janeiro aonde a gente precisa parar e decidir o que a gente quer fazer para poder enfrentar o crime. Porque usando as regras normais, usando as regras previstas na lei, a própria polícia já diz que não dá. E os cidadãos que estão ali dentro estão no fogo cruzado desse inferno que é o confronto sem fim entre bandidos criminosos que merecem a cadeia e têm que ser presos e punidos, e a polícia que usa as armas que tem, o recurso que tem, o recurso que é dado para ela e mais, os recursos e as operações que são determinadas para serem feitas. Enquanto a gente não parar e discutir isso, a gente vai ficar dando essas notícias aí, vai ficar mostrando essas imagens aí e vai ficar discutindo, fez certo ou fez errado? Fez certo ou fez errado? A cidade do Rio de Janeiro está organizada de forma errada e está faltando ação do poder público da esfera federal, da esfera estadual e da esfera municipal para poder querer resolver isso. A gente está num beco sem saída no enfrentamento. Olha aí, essas imagens dizem tudo. No enfrentamento ao crime que tomou conta das comunidades. E olhando a história, a gente só vê o problema piorar. Vamos então agora ver como é que está a situação nesse momento lá no Batomushi. O Globocop já está sobrevoando a região. Genilson Araújo. Fachel, Ana Paula, desde que esse veículo blindado ele foi incendiado por criminosos aqui na comunidade do Batomushi, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, o policiamento segue reforçado. A gente está vendo aí, olha, são 2 veículos blindados nesse início de manhã, inclusive veículos, já vi veículos do Comando de Operações Especiais
O patrulhamento aqui é patrulhamento do 18º Batalhão, que é o batalhão de Jacarepaguá, segue reforçado também, não só no interior da comunidade, como também nos acessos à comunidade e nas vias que circundam aqui o Batomushi e também a comunidade da Chacrinha. É sempre um ambiente muito tenso, não é verdade, Fachel? Eu estava prestando atenção ao que você estava comentando, a sua análise. É muita tensão. Tensão para os moradores, tensão para os policiais, porque em muitas situações há territórios que são hostis para os policiais. Não é uma hostilidade dos moradores, mas é hostil pelos criminosos que se encontram dentro dessas comunidades. Está todo mundo nervoso, o policial também é um ser humano, tem medo, né? Ver colegas morrerem, né? Eu sei que o que você estava comentando é justamente isso, é atenção no ar, né? É preciso realmente que todo mundo esteja preparado. Nós fizemos uma imagem, só para vocês terem uma ideia, ali entre o Morro do Fubá e o Morro do Campinho, criminosos dentro da mata, é onde ocorrem os combates envolvendo quadrilhas rivais. Lá, olha só, tudo isso aí é criminoso, Fachel, isso aí não é polícia não. Tudo bandido, criminoso, disputando território ali no Morro do Campinho, no Morro do Fubá, estão escondidos lá na mata. Esse aí é o território onde a nossa polícia militar opera, onde as pessoas moram também, os cidadãos moram. Então é um caldo de tensão que você não queira saber, né? A gente para refletir e realmente há muito que se refletir a respeito disso. Ana Paula e Fachel.